no tocante, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos. 1 Coríntios, capítulo 8 verso 4, por João Calvino. Ele agora volta à afirmação com a qual começara o capítulo, e expõe de maneira mais explícita a justificativa que os coríntios apresentavam. Pois como toda a conturbação tinha sua origem no fato de que eles agradavam a si mesmos e miravam com desdém os demais, Paulo condenou, em termos gerais, aquele conhecimento que é desdenhoso e não sazonado com amor. Entretanto, agora ele chega ao ponto, explicando especificamente o gênero de conhecimento que era a motivação do envaidecimento deles. Eis o argumento deles. Um ídolo não passa de mera invenção da mente humana, e, por essa razão, deve ser considerado como não existente. Segue-se ser absurda, imaginária e irracional a consagração efetuada no nome de um ídolo. Portanto, o cristão que não nutre nenhum respeito pelo ídolo, e ainda come da comida a ele oferecida, não se torna impuro. Esta é a suma da justificativa deles. E Paulo não descarta o que dizem como se fosse falso, pois de fato há aqui um valioso ensino, porém o rejeita porque estavam fazendo mau uso dele, ou seja, viviam em oposição ao amor fraternal. Quanto às palavras, eis a tradução de Erasmo: um ídolo que não tem existência, nullum est simulacrum. Quanto a mim, prefiro a tradução da Vulgata: um ídolo não é nada, nihil. Pois o raciocínio é o seguinte: um ídolo não é nada, visto não existir senão um único Deus. Pois uma coisa deduz-se inevitavelmente da outra. Se não existe nenhum outro Deus além de nosso Deus, então o ídolo não passa de uma fútil fantasia e uma mera inexistência. Quando Paulo diz, e não existe senão um só Deus, ele toma causalmente a partícula e no sentido de porquê. Pois a razão por que um ídolo não significa nada é que não se deve atribuir-lhe o valor que ele simula ter. Ora, o propósito do ídolo é ser uma representação de Deus, mas ainda, com o propósito de representar falsos deuses, já que não existe senão um único Deus, que é invisível e incompreensível. Deve-se dar também cuidadosa atenção à seguinte razão: um ídolo nada é porque não existe senão um único Deus, pois ele é o Deus invisível e não pode ser representado por nenhum sinal visível, e portanto tal coisa não pode ser usada como objeto de adoração a Deus. Portanto, se os ídolos são estabelecidos como representação do genuíno Deus, ou de falsos deuses, em qualquer caso significa a criação de algo perversivo. Esta é a razão por que Abacuque denomina os ídolos de mestres de mentiras no capítulo 2 verso 18, pois sua função é ludibriar o ser humano, primeiro por retratarem a figura ou imagem de Deus, e segundo porque seu nome serve como desorientação. Portanto, nada não se refere à substância do ídolo, mas a seu caráter, pois, afinal, um ídolo é fabricado de alguma matéria, seja ouro, madeira ou pedra. Visto, porém, que Deus não pretende ser representado desta forma, o ídolo é algo fútil e considerado como sendo uma nulidade no tocante a possuir alguma importância ou valor. No tocante, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos. 1 Coríntios, capítulo 1 verso 4, por João Calvino.